A graça e a paz, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para falar mais uma vez da palavra de Deus, desse Deus soberano e grandioso, sem o qual nós não podemos viver. Quero compartilhar com vocês alguns versículos do Salmo 33, a partir do versículo 12, diz assim: Bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, aqui no Salmo 33, o Senhor está falando: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus é o Senhor é esta aqui, representada nessa bandeira: Israel. Queridos, é claro que nós ficamos entristecidos, que nós ficamos mobilizados, e estaria errado se não nos sentíssemos assim. Mas quando vemos os vídeos, apenas de ouvir falar sobre a guerra em Israel, aqueles que amam a Deus e que examinam, que leem as Escrituras Sagradas, os meninos fazendo bagunça, gente, desci para a igreja, eles vêm também. Aqueles então que conhecem a palavra de Deus, eles entendem que Israel é a terra prometida, é a terra que o Senhor escolheu para ser o povo dele. E a Bíblia inteira vai falar deste povo. Quando chegar no Novo Testamento, então nós que não somos nascidos em Israel, seremos inseridos ali, no Segundo Testamento, através de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, talvez não faríamos parte hoje dessa herança, porque nós somos participantes dessa herança. Ela não era de direito nosso, mas por causa de Jesus, Filho de Deus, então Ele nos ligou a essa nação. Mas nós não podemos dizer que somos israelitas, que somos judeus. Não. Nós somos brasileiros, ou da nação que você for, somos brasileiros, mas por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos adotou para sermos filhos de Deus. Telzinho? Então, amados, é muito triste as notícias que nós temos ouvido, os vídeos que temos assistido, mas tudo isso faz parte do princípio das dores. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Pastora, mas no plano de Deus existe guerra? No plano de Deus existe esse tipo de violência? Querido, se você estudar a Bíblia Sagrada no início, em Gênesis, em Êxodo e no Antigo Testamento todo, você verá que naquele tempo, principalmente quando o povo de Israel, descendentes de Jacó, estavam na caminhada para a terra prometida, Deus ordenava aquele povo que, aos homens, porque as mulheres e as crianças não iam às guerras. Então Deus ordenava aqueles homens de guerra que matassem todas as pessoas daquelas aldeias ou cidades e terras por onde eles passassem. Por que Deus ordenava que eles matassem aquelas pessoas? Por um único motivo: para que não se corrompessem com os costumes de outros povos. Que costumes são esses que Deus não queria que eles se contaminassem? Com as idolatrias. Simbinha, Theo, tá tudo ali brincando, gente. Então, o Senhor, Ele ordenou, do Êxodo em diante,
quando o povo seguiu caminhada para a terra prometida, ele falou: olha, vocês não devem se misturar, porque vocês são povo meu. Por isso que ele está dizendo ali: feliz é a nação que Deus é o Senhor, que significa Israel, Jerusalém. Então, amados, era de costume naquele tempo haver essas guerras. E as guerras nunca deixaram de existir. No entanto, elas trazem sim dor, elas trazem choro, elas trazem muita violência, elas trazem pânico. Mas é assim que tem que acontecer. Em Mateus 24, leia o capítulo todo bem devagarzinho para você entender. Vai falar que quando você escutar sobre os rumores de guerras e das guerras, então estará cumprindo o princípio das dores. Isso que está acontecendo com Israel e com todo o mundo o mundo todo está em colapso. São terremotos, são furacões, são vendavais aqui no Brasil, no sul, como aquele povo tem sofrido. O mundo todo está sendo sacudido. Por quê? Para que as pessoas parem de amar a elas próprias, para que as pessoas vejam que é necessário abandonar tudo aquilo que o mundo traz para elas, para viver uma vida de santidade com Deus. O que é santidade? É ser separado. Significa que você é melhor? Não, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós estamos tentando fazer as coisas menos errado possível. Então nós estamos vivendo o princípio das dores. E você, cristão, para quem não lê Bíblia, então, essas pessoas que não gostam de meditar na palavra serão as mais suscetíveis a serem enganadas. Por quê? Porque quando o mundo se voltar contra Israel, se você for até o mapa e ver Israel, Israel sempre foi cercado por inimigos. E Deus permitiu que Israel sempre estivesse cercado por inimigos, desde Êxodo, para que Israel permanecesse firme com o Deus Todo-Poderoso, para que eles colocassem a sua fé somente em Deus. No entanto, no decorrer da caminhada do povo de Israel, desta nação, eles erraram muitas vezes. Fizeram bezerro de ouro, se uniram a mulheres que não eram mulheres judaicas, né? Então, fizeram muitas coisas erradas, profanaram o templo do Senhor, muita coisa aconteceu. Então, o peso da ira de Deus, ela vem. O peso da ira de Deus, ela tem que vir sobre nós humanos, porque o homem, o ser humano, ele nasce vazio. Assim como está lá em Gênesis 1, capítulo 2, eu estava caminhando com os meus cachorrinhos ali e estava meditando, que eu amo esse versículo, em pensar que eu imagino Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo e aqueles milhares e milhares de anjos ali em volta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Deus Todo-Poderoso planejando, arquitetando cada canto desta terra. E a palavra vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, se você ver na Bíblia Sagrada, em Gênesis, Deus vai dizer que fez o homem da onde? Da terra. Então nós somos feitos de quê? Viemos da terra. Eu vim da barriga da minha mãe. É claro, biblicamente falando, espiritualmente falando, o primeiro homem, Adão, foi feito de quê? Do pó da terra. Então o Senhor o fez e soprou em sua narina o fôlego de vida.
Nos demais animais, Deus não soprou o fôlego de vida, somente no nariz de Adão. Então, nós vemos aí a primeira semelhança. A terra, nós, feitos do pó, era sem forma e vazia. Assim é o homem que não tem Deus. Assim é o homem, quando eu digo homem, é o gênero, feminino, masculino. Assim é o homem e a mulher que ainda não conhece Deus, que o seu coração ainda não é habitado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo de Deus. É sem forma, é vazio, tem trevas, tem escuridão, porque aonde o Espírito de Deus traz, ele traz vida, ele traz luz. Então, queridos, vamos nos atentar, vamos acordar e perceber que Deus está dando muitos sinais. E ainda as pessoas ficam aí pedindo: Deus, me dê um sinal. Quando todos esses inimigos e os povos, os grandes poderosos, se unirem contra Israel, aí você então tem que abrir bem o seu olho, ler mais ainda a palavra de Deus, ouvi-la, porque tem muita gente boa ensinando coisas boas acerca da palavra de Deus, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então está cheio aí de falso profeta, está cheio aí de pastores que querem que as ovelhas fiquem escravizadas por eles. Eles não querem levar as ovelhas a Jesus Cristo, eles querem levar as ovelhas até eles, para que eles se enriqueçam, para que façam aí, as suas loucuras. Cada um vai pagar com Deus aquilo que fizer. No entanto, quando o mundo, as nações se voltarem contra Israel, todas as nações, então, queridos, você aí que não gosta de política, você não tem que entrar na política, mas você precisa conhecer. Você precisa conhecer, porque é daí que virá o anticristo. Você acha que o anticristo vai vir de um buraco qualquer? Não, o anticristo virá de um lugar rodeado de poderes. Então ele não virá de qualquer lugar, um coitadinho, não. Ele virá como um homem bom. Então, como estará todo mundo reunido contra Israel, então se fará o acordo de paz. É aí que começaremos então a viver o Apocalipse, o acordo de paz, que a ONU tanto fala. Por que eles não conseguiram ainda? Porque ainda não é o tempo de Deus, não é chegada a hora de Deus, mas nós estamos vendo os sinais acontecerem. Quem está atento está vendo os sinais acontecerem. Então, quando a ONU assinar este Conselho de Paz, aí virá o anticristo trazendo a falsa paz. 3 anos de muita paz, no entanto, 3 anos e meio, no entanto, os outros 3 anos e meio desses 7 anos serão de uma tormenta terrível, em que desejarão a morte e não morrerão. É muito sério, queridos. Nós poderíamos falar aqui por horas durante esse assunto. Domingo, no meu momento de comunhão com Deus, aqui nesse altar, eu estou aqui na igreja, e orando ao Senhor, Deus me deu uma visão de um lugar escuro, é o inferno, o Seol, né? Sheol. O inferno com muitas celas vazias. E Deus me dizia que aquelas celas eram para pessoas que estão dentro de igrejas, que não estão vivendo o verdadeiro evangelho, e para muitos jovens, muitas pessoas que estão lá fora. Então é tempo de acordar, sabe? Nós ficamos comovidos com Israel e até com as pessoas que são do outro lado, né? Que estão lá na Síria, que vivem com aquele povo do Ramá,
que não tem culpa, sim, nós ficamos comovidos e pedimos a Deus a salvação para a vida deles. Mas para aqueles que atentam contra o ungido do Senhor, não haverá salvação. E, queridos, o que nós podemos dizer é só isso: Senhor, que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel, em Jerusalém. Percebam que a Bíblia no Salmo 122 vai nos dizer que nós devemos pedir pela paz em Jerusalém. E quando vier essa falsa paz, então muitos serão atormentados. Mas no passar desses 7 anos, aqueles que permanecerem firmes em Cristo, até aqueles que tiverem morrido em Cristo, serão então ressuscitados. E aí viveremos sim uma fé verdadeira, uma vida com Cristo ao nosso lado, presente conosco. Então é tempo de olhar para dentro de nós, porque para Israel o Senhor já está olhando. Então o plano de Deus não pode ser mudado. Nós não podemos mudar os planos de Deus. Que possamos nos preocupar com a nossa salvação. A salvação ela é individual, mas você pode ser um colaborador, você pode ser um ganhador de almas. Anuncie a palavra de Deus. Vamos pedir para que Deus proteja os nossos jovens, os nossos homens, mulheres, idosos, crianças, né? Todo mundo, que até os bichinhos também não sejam maltratados. Então que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém.